Olá, pessoal! Vamos para a resolução das questões objetivas de Química, PISM 2023, primeiro dia, módulo 2. Questão 16. As florestas tropicais intactas normalmente não queimam, pois são muito úmidas. No bioma amazônico, por exemplo, o fogo é quase sempre causado pelo ser humano, nas diferentes etapas do desmatamento. Seja para limpar a terra da vegetação depois que grandes árvores foram derrubadas, seja para enfraquecer a floresta. Assinale a alternativa que represente corretamente as consequências de queimadas em florestas. Letra A. Aumento no pH das chuvas que caem no período, provocando o fenômeno conhecido como chuva ácida. Bem, pessoal, se provocar chuva ácida, não pode aumentar o pH, porque quanto mais ácido, menor é o pH. Então, a alternativa A está incoerente. Letra B. Perda de nutrientes como o nitrogênio, o potássio e o enxofre presentes na fitomassa, massa dos vegetais de determinada região, que são transferidos para a atmosfera? Ok, pode ser essa sim. Por quê? Se queimar essa fitomassa que tem, que há a composição dela, é de nitrogênio, potássio e enxofre, eles poderão sim ser transferidos para a atmosfera. Então, essa aqui pode ser a correta. Vamos analisar as outras. Aumento na concentração de fuligem na atmosfera que auxilia no tratamento de doenças respiratórias da população local? Peraí, fuligem vai auxiliar no tratamento de doenças? Jamais. Exposição da população local a concentrações altas de poluentes como monóxido de carbono, aumentando a sua resistência a doenças respiratórias? Peraí, monóxido de carbono vai aumentar a resistência a doenças? Pelo contrário, pode provocar mais doenças respiratórias. Diminuição da concentração de óxidos de nitrogênio e enxofre na atmosfera? Peraí, se a vegetação é formada por nutrientes como nitrogênio, enxofre e tal, eles, ao serem queimados, poderão sim formar óxidos. Então, vai aumentar a concentração e não diminuir. Portanto, pessoal, a letra correta realmente aqui é a letra B. Questão de número 17. Considere 5 balões com o mesmo volume, na mesma temperatura. Cada balão contém um gás diferente: monóxido de carbono, metano, hélio, gás oxigênio, dióxido de carbono. Em todos os balões, a pressão exercida por cada gás é a mesma. Assinale a alternativa correta. Letra A. A massa de gás em todos os balões é a mesma? Vamos analisar, pessoal. Se ele falou aqui que é o mesmo volume, mesma temperatura e a mesma pressão em cada um dos balões, a gente pode usar aqui para representar, para explicar para vocês melhor, a equação de Clapeyron, que é PV é igual a nRT. Tem até um macete para decorar essa equação, que por você nunca ri tanto. Bem, essa equação, ela consegue colocar as 3 variáveis aqui, pressão, volume e temperatura. Então, pessoal, ele fala a mesma pressão, o mesmo volume, a mesma temperatura em cada um dos balões. Vamos considerar aqui, então, só para vocês entenderem melhor, pressão de 1 atm, volume de 22,4, número de mols a gente não sabe. O R é uma constante que quando a gente usa a pressão de 1 atm é 0,082 e a temperatura aqui vamos considerar 298 Kelvin. Não precisava colocar esses valores, viu, pessoal? Só para vocês entenderem aqui que quando eu fizer essa conta para cada balãozinho, o número de mols vai ser o mesmo, já que vai repetir, olha, a mesma pressão, mesmo volume, mesma temperatura e o R é uma constante. Então, fazendo essa conta aqui, vai dar um número de mols aproximadamente 0,92, ok? Vamos arredondar isso aqui para 1 mol. Então, nós podemos considerar que em cada balão tem o mesmo número de mols. Deu para entender, pessoal? Qualquer coisa pode colocar nos comentários aí, tá bom?
Já que é a mesma pressão, mesmo volume, mesma temperatura em cada balão, o número de mols também será o mesmo. Com isso, a gente até já encontra a resposta correta, porque na letra D fala que a quantidade de substância em número de mol em todos os balões é a mesma. Mas vamos voltar para analisar as outras alternativas para ficar bem esclarecido aí para vocês. Fala assim, olha, a massa de gás em todos os balões é a mesma? Por que que não é? Vamos analisar aqui, ó, o gás, o CO. Então, nós temos 1 mol de moléculas aqui nesse balãozinho, ok, pessoal? 1 mol de moléculas aqui corresponde à massa molar aqui. A massa molar aqui, ó, é 12 mais 16. Se vocês olharem na tabela periódica, né, a massa atômica do carbono é 12, do oxigênio é 16. Então, 12 mais 16 vai dar 28 gramas. Então, 1 mol de moléculas de CO vai dar 28 gramas. Se a gente fizer para o CH4, 1 mol de moléculas de CH4 vai dar 12 mais 4, já que a massa atômica aqui do hidrogênio é 1, tá vendo? Então, são 4 hidrogênios, né? Massa atômica aqui, ó, é 1, carbono 12, ó. Então, eu tenho um carbono que é 12 mais 4. Então, vai dar 16 gramas por 1 mol, tá vendo? Então, o número de mols é o mesmo, mas a massa não é a mesma, tá certo? Então, por isso que aqui é falsa. B. A densidade dos gases contidos nos balões é a mesma? Pessoal, densidade é uma razão entre massa e volume. O volume é o mesmo em cada balão, mas a massa vocês viram que não vai ser a mesma. Então, não tem como a densidade também ser a mesma. O balão contendo hélio apresenta o maior número de átomos. Pessoal, 1 mol de átomos de hélio, né? 1 mol aqui, olha, de átomos de hélio, vai ter 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Opa, átomos, ok? Vamos pegar agora aqui para vocês entenderem o CO. 1 mol aqui, 1 mol de moléculas de CO, vai ter 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, ok? Porém, quantos átomos tem aqui, né? 1 mol de moléculas de CO terá quantos átomos? Como é que a gente faz essa conta? Muito simples, pessoal. Uma molécula de CO tem 2 átomos. Olha lá, uma molécula tem 2 átomos. E 1 mol de moléculas, que é 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, terá quantos átomos? Então, multiplicando cruzado, nós teremos que x é igual a 6 vezes 2, 12 vezes 10 elevado a 23 átomos. Então, na verdade, o número de átomos de hélio é o menor. O balãozinho que contém hélio contém a menor quantidade de átomos e não o maior, como ele fala aqui. Porque aqui, igual vocês viram, tem 2 átomos por molécula, deu 12 vezes 10 a 23 átomos, né? Aqui vai ser 5, 5 vezes 6 vai dar 30 vezes 10 a 23 átomos. E por aí vai. Letra E. O balão contendo CH4 apresenta o maior número de moléculas? Bem, pessoal, já que o número de mol é o mesmo, eu tenho aqui 1 mol, considerando, né? 1 mol, 1 mol, 1 mol, 1 mol e 1 mol, o número de moléculas será o mesmo, sim. 1 mol de moléculas é 6 vezes 10 a 23 moléculas. 1 mol de moléculas aqui, 6 vezes 10 a 23 moléculas. E por aí vai. 1 mol de moléculas aqui, 6 vezes 10 a 23. 1 mol de moléculas, 6 vezes 10 a 23. Ok? Então, ele fala, o CH4 tem o maior número de moléculas? Não, o número de moléculas aqui será o mesmo. O número de átomos que não será o mesmo. Então, letra correta, de fato, a letra D. A questão número 18, pessoal, é uma questão de química orgânica, que fala o seguinte: o odor de muitos vegetais, como menta, louro, pinho e rosas, se deve a uma grande classe de compostos naturais denominados terpenos. A seguir são mostrados alguns exemplos de terpenos. Então tá aqui o geraniol, citral, limoneno, mentol, carvona.
Considere os compostos e as afirmações apresentadas sobre eles. Nas estruturas do geraniol e mentol estão presentes o grupo funcional álcool. Pessoal, o grupo funcional álcool é caracterizado pela presença de OH, hidroxila, a um carbono saturado, ok? Então, nós temos aqui, olha, o geraniol tem um OH, esse OH está ligado a esse carbono aqui, que é um carbono saturado, um carbono que só tem ligações simples, ó. Esse carbono, ó, só tem ligação simples ao redor dele. Então, de fato, isso aqui é um grupo funcional álcool. O mentol tá aqui. Também tem um OH ligado a um carbono saturado, um carbono que só tem ligação simples. Então, o item 1 é verdadeiro. Item 2. As estruturas do geraniol e citral apresentam o mesmo número de ligações pi? Bem, pessoal, as ligações pi é quando a gente tiver uma dupla ou uma tripla. Quando tem uma ligação dupla, uma é sigma e a outra é pi. Quando tem uma ligação tripla, a do meio é sigma e as outras duas é pi. Então ele fala, as estruturas do geraniol e citral apresentam o mesmo número de ligações pi? Aqui no citral, ó, nós temos 3 duplas, então nós teremos 3 pi. Aqui, ó, uma sigma e uma pi. Tá vendo? Uma sigma e outra pi. Uma sigma e outra pi. Então, tem 3 ligações pi. Aqui nós temos 2 ligações pi, ó. Porque é uma sigma, outra pi, uma sigma e outra pi. 2 pi e aqui tem 3 pi. Então, as estruturas do geraniol e citral apresentam o mesmo número de ligações pi? Não. A estrutura química do limoneno possui somente 2 átomos de carbono secundário? Átomos de carbono secundário é aquele que está ligado a 2 outros átomos de carbono. Então, esse aqui, ó, seria um átomo de carbono secundário, tá vendo? Tá ligado a 2 outros carbonos. Então, vamos lá na estrutura do limoneno. Cada quina aqui, galera, ó, é um carbono, ó, tá vendo? Cada quininha é um carbono, representa um carbono. Então, vamos pensar, esse carbono tá ligado somente a 1, então ele é primário. Esse tá ligado somente a 1, ele é primário. Esse tá ligado a 3, ele é terciário. Esse tá ligado a 3 também, ele é terciário. Agora, esse tá ligado a 2, é secundário. Esse tá ligado a 2, é secundário. Esse tá ligado a 3, ó, terciário. Esse tá ligado a 1, ele é primário. Esse tá ligado a 2, secundário, ó. Esse aqui também tá ligado a 2, secundário. Então, nós temos 4 átomos de carbono secundário. Ele fala aqui que possui somente 2? Não, são 4. Item 4. A estrutura da carvona apresenta 5 átomos de carbono com hibridização sp2? Hibridização sp2, pessoal, é quando o carbono tem uma dupla ligação e 2 ligações simples. Isso é a hibridização sp2. Se ele tiver somente ligação simples, 4 ligações simples, é sp3. Se ele tiver 2 duplas ou uma simples e uma tripla, é sp. Tem até uma regrinha das mãos, tá, galera? Ó, 4 ligações simples, sp3. Uma dupla e 2 simples. Opa, aqui, ó. A coordenação motora, hein? Uma dupla e 2 simples, ó. sp2. Se tiver uma tripla e uma simples, SP. Ou 2 duplas. Ah, tá difícil a coordenação motora. Mãozinha de cá é melhor. Ó, 2 duplas, ó. Tá vendo? SP. Uma tripla e uma simples, SP. Uma dupla e 2 simples, SP2. E 4 simples, SP3, ok? Ele quer saber aqui, ó. Ele tá falando aqui que a carvona tem 5 SP2. Vamos lá analisar a estrutura da carvona. Olha, nós temos aqui, pessoal, só 3 duplas, né? Então, vamos pensar, ó, esse carbono, ó, ele tem uma dupla e outras 2 simples com hidrogênio, né? Esse carbono, ó, ele tem uma dupla e outras 2 simples. Esse carbono, ele tem uma dupla e outras 2 simples. Esse carbono tem uma dupla e outras 2 simples. Esse carbono tem uma dupla e outras 2 simples. Então, nós temos 5 carbonos sp2. Verdade. As alternativas corretas são as alternativas 1
e 4. 1 e 4, letra C. C de Cleide. Questão de número 19. O vinagre é uma solução aquosa diluída na qual, entre os ácidos orgânicos presentes, predomina o ácido acético. Dessa forma, o teor de acidez do vinagre é expresso em termos da concentração desse ácido. Considere uma amostra de vinagre que contenha 4 gramas de ácido acético em 100 ml de vinagre, 4% de acidez. Considerando as informações acima, marque a alternativa correta, dado massa molar do ácido acético 60 gramas por mol. O número de mols de ácido acético presente na amostra de vinagre é de 0,08 mol. Vamos lá, pessoal. Para descobrir o número de mol, a gente vai partir da massa molar. São 60 gramas para cada 1 mol. Tá vendo? É a massa molar do ácido acético. Nós temos aqui 4 gramas de ácido acético. Então, 4 gramas será igual a quantos mols? Fazendo essa continha aqui, multiplicando cruzado, a gente vai achar 0,0666, arredonda, 0,67 mol. 0,067 mol. E aqui falou 0,08, então não é, falso. Letra B, a concentração de ácido acético na amostra de vinagre é 50 gramas por litro? Bem, pessoal, nós temos aqui 4 gramas para 100 ml. Em 1 litro, que são 1000 ml, opa, será que cortou aqui? Será que deu para ver aqui? Eu estava despercebida aqui, espero que não tenham cortado, viu, galera? Aqui, ó, 0,067 mol, tá? 60 gramas por 1 mol, 4 gramas X, multiplicando cruzado, 0,067 mol, tá? Bem, pessoal, aí agora aqui a letra B. A concentração de ácido acético na amostra de vinagre é 50 gramas por litro? Vamos lá. Tem 4 gramas para 100 ml. Em 1000 ml, que é 1 litro, vai dar X, multiplicando cruzado aqui, vai dar 40 gramas por litro. Então, aqui também é falso. Vamos para a letra C. A concentração de ácido acético na amostra de vinagre é de 7 ppm. O que é ppm, galera? Parte por milhão. Então, nós temos, 4 partes para cada 100 ml. 4 gramas em 100 ml. E em 1 milhão de ml? 1 milhão de ml. Olha lá. Quantos gramas nós teríamos, né? Então, fazendo essa conta aqui, multiplicando cruzado, a gente vai achar 40 mil gramas, que seria, então, 40 mil ppm, parte por milhão. Tá bom, pessoal? Parte por milhão, tá? 4 gramas para 100 ml, 1 milhão de ml, que seria, né, o que significa ppm, parte por milhão. Quantas partes teriam em 1 milhão? Multiplicando cruzado, nós achamos 40 mil gramas, ou 40 mil partes por milhão, 40 mil ppm. Então, aqui também é falso. A massa de ácido acético presente em 500 ml de vinagre é 25 gramas? Vou fazer nesse pedacinho aqui, olha. Então, nós temos, 4 gramas em 100 ml. 500 ml, nós teríamos X. Fazendo a conta aqui, vai dar 25 gramas. Desculpa, 20 gramas. 20 gramas, 4 vezes 5, 20, né, pessoal? Corta 2 zeros com 2 zeros, Tá bom? Então, vai dar 4 vezes 5, 20. 20 gramas e não 25. Falso. Então, só restou, de fato, a letra E. Mas vamos entender por que a letra E. Bem, ele fala assim, a concentração de ácido acético na amostra de vinagre é de 0,7 mol por litro. Bem, pessoal, nós já vimos aqui, que o número de mols é 0,067 mol para 100 ml, né? 4 gramas de ácido acético em 100 ml. Aí a gente descobriu, transformou isso em mol. Esses 4 gramas corresponde a 0,067 mol para 100 ml. Então, 0,067 mol para 100 ml. E em 1 litro, 1000 ml, porque concentração aqui em mol por litro que ele quer saber, né?
Fazendo essa continha aqui, vai dar 0,67 mol por litro. Podemos arredondar para 0,7, né? Ou 0,7. Portanto, de fato, a letra correta é a letra E. Se tiverem ficado com dúvida em alguma coisa, pessoal, pode deixar nos comentários que eu responderei com o maior prazer, tá bom? A última questão objetiva aqui, questão de número 20. A combustão é um tipo de reação química muito importante tecnologicamente e está diretamente relacionada com a cultura humana desde a pré-história. Reações de combustão são um bom exemplo de como a energia química se transforma em outros tipos de energia. Sobre esse tema, assinale a informação incorreta. Atenção, hein, galera, para o incorreto aí, hein? Letra A. A combustão de derivados de petróleo e carvão mineral envolve a oxidação de substâncias que são fontes de carbono e, portanto, pode gerar gás carbônico. Correto. De fato, petróleo e carvão, o elemento fundamental deles, né, é o carbono. Se sofrer oxidação, reação com oxigênio, vai produzir gás carbônico, sim. Verdade. B. A combustão do etanol é uma oxidação endotérmica, pois libera energia na forma de calor para o meio externo. Peraí. Endo significa para dentro, galera. Endo, para dentro. Exo, para fora. Então, aqui tá falando assim, ó. Endo libera? Não, endo não libera. Endo absorve. Então, aqui já está errado. Outra coisa, né? As reações de combustão, pessoal, de queima, são sempre exotérmica. Libera calor, libera energia, tá bom? Então, essa aqui é a incorreta. Vamos só, com toda certeza, mas vamos analisar as outras aqui. Apesar da combustão de um pedaço de papel necessitar de uma quantidade de energia inicial para ter início, essa reação pode ser considerada exotérmica? Sim, como eu falei, combustão, reações de combustão, seja do papel, da madeira, da gasolina, libera calor, exotérmica. D. A energia absorvida ou liberada em cada etapa de uma reação de combustão envolve o balanço entre as ligações químicas quebradas e formadas? Bem, pessoal, e como exemplo aqui, até uma reação de combustão do gás metano. Observe, aqui nós temos o gás metano, que ao reagir com o gás oxigênio, produz gás carbônico e água, né? Então, observe que aqui nós temos ligações sendo rompidas e novas ligações sendo formadas. Para que aconteça, né, essa quebra de ligações, é necessário acontecer absorção de energia e aqui, quando forma-se essas ligações, liberação de energia. Com isso, a gente acaba já respondendo também a letra, já analisando também a letra E, que diz que para que ocorra a quebra de uma ligação química, é necessário a absorção de energia do meio externo. Corretíssimo, portanto, realmente a incorreta é a letra B.